Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos dar início, então, à nossa reunião de hoje. Hoje o tema proponente pela vereadora Lourdes. Estamos aqui com a vereadora Lourdes, a proponente dessa pauta, Setembro Verde, doações de órgãos. A vereadora Cláudia Araújo e o vereador Olibone. Vamos compor a mesa aqui. Gabinete de prefeito tem alguém? Gabinete de prefeito estava aí o doutor Gil. O Hospital Pronto Socorro, a Joema Ferrer, pode compor conosco aqui, faz favor. Estamos ao vivo na TV Câmara. Do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, o doutor Cincinato. Por gentileza, compõe conosco aqui. Grupo Hospitalar Conceição, o Manuel Silveira, por gentileza. Hospital Vila Nova, o enfermeiro Fábio, por gentileza. Hospital Santa Casa, Fernanda Bonô. Fernanda Bonô. E a Ana Margarete, do Via Vida, por gentileza, compõe conosco aqui. Qual? Acho que não está aqui, não passou aqui. Hospital de Clínicas, o Paulo, por gentileza. A doutora Isadora, representando a Procuradoria do município. Muito bem. Então, dia 27 de setembro, Dia Nacional de Doação de Órgãos, é um tema latente. E o objetivo dessa reunião é saber como está funcionando no município e estado, né? Porque os hospitais lidam com todo o estado, até fora do estado, né? Com pacientes de fora do estado. Então, como está funcionando a questão de doação de órgãos? Eu tive o prazer de representar essa casa, o lançamento, né, da campanha O Amor Vive, do governo do estado, que tem o objetivo de incentivar a doação de órgãos e tecidos, né? Foi realizado no Circo Mirage, e o ator Marcos Frota, o proprietário, ele foi escolhido como embaixador, como a gente tem visto na TV aí, a propaganda que é dessa campanha, e ele é o nosso embaixador. Então, quero parabenizar a vereadora Lourdes por trazer esse tema. E a gente sabe o quanto que é importante, e o quanto que é importante a divulgação, porque a minha esposa foi comigo no lançamento da campanha lá, e ela chegou em casa dizendo para mim, eu sou doadora de órgãos a partir de agora. Então, vejo como é importante, né? Eu estou pensando ainda, tá? Então, vou passar de imediato aqui para a vereadora Lourdes. Para a vereadora Lourdes. Não, porque a gente sabe, né, que a doação de órgãos salva um ser humano, um doador, quantas vidas pode salvar? A gente tem essa consciência. Vou passar, então, para a proponente aqui, a vereadora Lourdes. Bom dia aos colegas de mesa. Saúdo a todos os representantes de hospitais, de entidades do município ou estado, e todos que assistirão também este programa, esta audiência, pela TV Câmara, que está sendo televisionada. A proposição tem por finalidade divulgar, no mês da conscientização de doação de órgãos, como funciona o processo, facilitar para que as pessoas entendam quem está nesse contexto
têm os conhecimentos, mas nós que estamos fora, quantas pessoas estão fora deste conhecimento de como funciona a doação desde o seu início, desde a seleção do que vai ser transplantado. Então, nós estamos aqui com vários representantes que irão contemplar toda essa nossa intenção de fazer esta audiência. Obrigada. Obrigado, vereadora Lourdes. Vereadora Cláudia Araújo. Bom dia a todos e todas. Um tema extremamente importante que a gente precisa discutir, não só no mês de setembro, mas todos os meses, todos os dias. E acho que o maior problema que a gente enfrenta neste tema é a falta de informação, né? As pessoas não conhecem, as pessoas têm medo, as pessoas misturam religião com doação. Eu não sei como é que vai ser lá do outro lado, como é que eu vou chegar lá, se eu preciso dos olhos, se eu não preciso dos olhos, se eu preciso do coração, se eu não preciso do coração. Então, a gente tem que desmistificar esse tipo de pensamento, né? Na verdade, hoje é que nós somos só físicos, só matéria e alma. A alma segue em frente, o corpo apodrece. Então, a gente pode, sim, salvar muitas vidas se nós formos doadores. Então, nós precisamos cada vez mais trabalhar a informação para que chegue até as pessoas. Muitas pessoas não podem ser doadoras. Eu tenho algumas pessoas, agora mesmo, hoje, está fazendo 30 dias que uma mãe perdeu uma filha com câncer, fez muitas cirurgias, e por ter feito quimioterapia, por ter feito radioterapia, não pode ser doador. Então, existem casos que a gente também tem que trazer a informação de que essas pessoas não podem ser doadoras. Mas todas aquelas pessoas que podem, têm que ser, né? A gente poderia não ter fila, a gente poderia não ter famílias sofrendo se todos nós pensássemos no próximo. E pensar no próximo é ser doador de órgãos. Então, essa é a minha fala inicial. Quero ouvir o que as pessoas vão nos trazer de informação dentro dos hospitais, o que está acontecendo, como as coisas estão acontecendo, para a gente ver de que forma a comissão pode auxiliar para que a gente melhore os canais e possa cada vez mais salvar vidas. Obrigada. Obrigado, vereadora Cláudia. Vereador Oliboni. Pois então, saúdo aqui o nosso presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, vereador Freitas, vereadora Cláudia, vereadora Lourdes. Nós estamos também na comissão a vereadora Mônica, a vereadora Tanise, devem chegar aqui um pouco. Saúdo aqui todos os nossos convidados. Creio que nós aqui na casa temos muito que aprender ainda, porque não tem nenhum médico aqui, nenhum profissional, vamos dizer assim, que atue muito na área. Mas eu ouço muitas pessoas dizerem, todos nós somos doadores de órgãos. Basta expressar nossa vontade na família, né? Porque vamos que aconteça qualquer acidente, né? A família é que decide, enfim, pela doação de órgãos. Aqui no Brasil, nós tivemos em 2022 2.650 transplantes, né? Acho que nós podemos avançar muito mais. Essa questão muito recente do Faustão chamou muita atenção de todos os brasileiros. Eu creio que a mídia pode ajudar muito nesse aspecto, porque é uma vontade do cidadão, da cidadã. Nós aqui na casa, embora tenha o dia 27 como dia alusivo, como a nobre vereadora proponente, muito bem trazida a pauta, vereadora Lourdes, acho que é fundamental. Eu entrei aqui na Câmara, eu tenho uma ideia, em 2001, como vereador. Em 2002, nós aprovamos a lei municipal que institui a Semana Educativa de Conscientização e Doação de Órgãos. Ela foi criada para no dia 25 de setembro a 1º de outubro. E ela cria algumas obrigações do Poder Público Municipal e da própria Câmara. E nem a Câmara e nem o Poder Público Municipal faz. Então, nós precisamos muitas leis aqui tem um sentimento de culpa, né? Nem nós que operacionalizamos, às vezes, uma lei que é muito difícil, às vezes, de passar, cobramos do Poder Público Municipal e da própria Câmara nesse dia alusivo ou semana que destaca, enfim, a vontade de poder colaborar com a questão da doação de órgãos. Então, nesse sentido, eu estou com a lei aqui, me comprometo em cobrar, até porque nesse dia 25 de setembro a 1º de dezembro tem um artigo 3º que diz o seguinte: anualmente, entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro, a Câmara Municipal de Porto Alegre promoverá a sessão solene
para homenagear instituições que, em Porto Alegre, se notabilizaram na promoção da saúde, educação e promoção da doação voluntária de órgãos, coisa que não está acontecendo. Então, um grande abraço, uma boa pauta, mas nós vamos cobrar e também trazer para a própria comissão, se a Câmara não fizer nesse ano e no próximo ano. Muito obrigado. Obrigado, vereador Liboni. Lembro o que dizia o nosso saudoso ex-prefeito e ex-vereador dessa casa, o Dibi. Leis nós temos bastante, nós temos que fazer cumprir as que existem, né? Então tá aí, um tema para nós, né? Eu gostaria de convidar a Ana do Via Vida, para iniciar a sua fala, por gentileza. Adorei, porque eu nem sabia que eu ia fazer parte de uma mesa. Minha chefe pediu para eu vir, para levar isso. Mas você quer ficar para depois? As informações? Não, mas então, não tem problema. Fica à vontade. Vou dar meu recado igual. A Via Vida, então, né, para quem conhece, é uma instituição que leva muito a informação sobre a doação de órgãos para a sociedade como um todo, né? Então, eu já venho há 21 anos trabalhando e eu acho que esse papel que a sociedade civil tem, junto com os órgãos transplantadores, com a central, com os hospitais, é muito importante, porque a gente não se dá conta de que todos precisam falar a mesma língua. E eu vou trazer uma historinha para vocês aqui que é bem, enfim, significativa. Em 2015, eu sofri um acidente, fui parar na UTI de um hospital com traumatismo craniano. Pedalando, saí do trabalho, fui fazer minha pedalada, aconteceu isso. Eu nunca tinha falado para ninguém sobre doação de órgãos, embora já trabalhasse na área. E, naquele momento, dentro da UTI, eu me dei conta. Sabe, poxa, e se aconteceu alguma coisa comigo agora? Né? Ninguém sabe nada, enfim. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente leve essa informação, que a gente não se canse de falar para as pessoas. É uma informação muito importante, embora o trabalho já está sendo muito grande, ainda é pequeno. Para a sociedade ainda é pequeno, né? E a gente se dá conta agora com a situação do Faustão, do quanto que teve de crítica em cima disso, né? Por que aconteceu a doação tão rápida de uma pessoa com condições financeiras. Então, nós temos o dever de desmistificar isso, né? Esse mês, como mês alusão à doação de órgãos, várias atividades, eu acho que pela sociedade como um todo, estão sendo, né, realizadas, mas não pode ser só esse mês, né? Muito bem, como o vereador falou, a gente precisa fazer com que isso seja cumprido. E não é só no mês de setembro, né? É muito mais do que isso. A Via Vida tem várias atividades esse mês, o mês todo, né? Os voluntários vão estar em vários espaços falando sobre isso, muito mais esse mês. Inclusive, dia 21 aqui, né? Vai ter um seminário falando sobre a doação de órgãos. Então, esse eu acho que é um evento que vai ser bem importante, que a gente pode convidar todos que puderem participar. E dia 30 nós teremos o Pedalando pela Vida, também onde a gente faz uma atividade que é bem importante, levando essa informação, convidando ciclistas, motociclistas, a sociedade como um todo, para informar, sabe, levar a informação e conversar um pouquinho sobre a doação de órgãos. E eu vejo muitos voluntários falando, se a cada ação que a gente faz, a gente consegue levar informação para uma pessoa, essa pessoa vai divulgar para a família, e a família vai divulgar para quantos mais. Então, acho que esse é o nosso papel como sociedade, como um todo, né? Não podemos nos cansar. É levar a informação e continuar com as ações que estão aí. Muito obrigada por poder também estar aqui de susto participando. Nós que agradecemos, Ana. Por gentileza, Fernanda Bonotto, representando o Hospital Santa Casa. Bom dia, é um prazer estar aqui, queria cumprimentar a mesa. Eu represento a Santa Casa, então eu coordeno uma organização de procura de órgãos, que é uma entidade financiada pelo Ministério da Saúde e pelo governo estadual, mas que está sediada em hospital. Então, em Porto Alegre, nós temos 2 OPOS, que é a minha e a da PUC, e nós atuamos, então, regionalmente, né? Na nossa região, eu tenho 26 hospitais, alguns em Porto Alegre e muitos na região metropolitana de Porto Alegre. Com isso, nós temos aí uma média de 100 doadores por ano, né? Um trabalho diário desde o diagnóstico da morte encefálica até a entrevista às famílias. A minha equipe de enfermeiros que faz esse papel, que vai lá no hospital e atua
junto com as equipes internas, como do HPS, do HPV, que são hospitais da minha região, e com isso a gente consegue proporcionar à família essa oportunidade da doação, que esse é o nosso papel, né? A gente precisa muito da sociedade, então nós temos vários parceiros que trabalham conosco nessa questão, né? A Via Vida, temos a Fundação E-Carta, do Sindicato dos Professores, que nos auxilia bastante. Agora estamos com o apoio dos cartórios também para o registro de doadores, Federação, várias entidades que já nos apoiaram nisso para fazer esse papel de mexer com a sociedade, né? E a gente vê que isso é fundamental. O transplante ele não acontece sem que a sociedade esteja envolvida. Em relação à nossa parte, a parte técnica do trabalho, eu entendo que a gente está num momento muito bom, nós estamos num ano de muito apoio de todas as entidades e órgãos que podem nos apoiar, como o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário, o próprio governo estadual, através do projeto Assistir, no qual os hospitais receberão uma verba para ter equipes internas para auxiliar no processo de doação. Então, tudo isso está fazendo com que esse ano seja um ano de maior expressão na doação. E também em função de uma recuperação pós-pandemia, onde a gente teve muita mudança de equipes profissionais. Então, nós estamos fazendo todo um processo de retreinamento das equipes desses hospitais, que não é fácil, né? Começar tudo do zero, porque houve mudança desde a direção dos hospitais até as pessoas lá da linha de frente, das UTIs, né? Então, agradeço a oportunidade, acho que toda a parceria é bem-vinda, a gente precisa muito do apoio de vocês. Nós agradecemos. Obrigado, doutora Fernanda. O doutor Cicinato, representando o Hospital Materno Infantil, presidente Vargas, por gentileza. Bom dia a todos, saudando o presidente Freitas, a gente saúda toda a mesa, né? Vereador Lisbone, vereadora Lourdes, vereadora Cláudia e demais autoridades aqui presentes. Bem como a doutora Fernanda falou anteriormente, a gente pertence à área da Santa Casa, né? E lá no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, é um hospital, como a gente mesmo diz, um hospital materno infantil, né? O índice de óbito é muito baixo, mas extremamente baixo, mas eventualmente quando nós temos alguém com morte encefálica, né, que é diagnosticado, e se porventura as famílias optarem pela doação, a gente aciona a Santa Casa, né? E bem como o vereador Freitas falou, nós estamos conjuntamente lá no dia do lançamento do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde, da campanha no Círculo Marcos Frota, né? Aquilo ali foi muito importante, ele se tornou embaixador da campanha de doação de órgãos. Aquilo ali vai avançar por todo o país, né? E é como o senhor mesmo falou no início, o importante, e a vereadora Cláudia também falou, nós temos que desmistificar isso aqui, e que no futuro nós não tenhamos fila, né, vereadora? Como a senhora disse, a alma segue o caminho dela e o corpo, como a senhora disse, se decompõe, né? Então, eu acho louvável, parabéns, vereadora Lourdes, parabéns a toda a mesa, né? E como a doutora Fernanda disse, a gente está reorganizando as equipes, né? Pós-pandemia, né? Mas a gente está num ano bom em relação a isso. É um prazer estar aqui, obrigado a todos. Nós agradecemos, doutor Cicinato. Manuel Silveira, representando o Grupo Hospitalar Conceição. Bom dia. Nós, em primeiro lugar, agradecer à mesa, né, parabenizar pela iniciativa e agradecemos o convite de estar aqui presente. O Grupo Hospitalar Conceição, como faz parte do Ministério da Saúde, ele, nesses últimos 4 anos, está se tornando uma referência junto ao Ministério em termos de captação de órgãos. No primeiro semestre desse ano, foi o hospital que mais captou órgãos, desse hospital que fazem parte do Ministério da Saúde. E nós continuamos, junto com todas as organizações, todos os hospitais que trabalham com isso, a gente conversa, a gente pede ajuda, a gente está sempre junto com eles, coisa assim. E isso aí aumenta cada vez mais entre todos os hospitais que trabalham com doação de órgãos, a doação em termos do Estado, né? Então, nós agradecemos estar aqui, estamos sempre junto com todos e pedimos, como disse o vereador Olibone ali, né? Isso aí também seja cobrado pela casa, né, doutor, né, vereador, né? E que eventos mais assim, encontros mais assim, sejam feitos mais seguidos, porque, em geral, a doação de órgãos só se fala em setembro. Eu trabalho há 20 anos com doação de órgãos
em setembro, quando é o mês da doação de órgãos, 27 de setembro, aí a imprensa fala, a Câmara fala, a Assembleia fala, mas os hospitais, em geral, fazem sempre alguma coisa sobre a doação junto ao público, junto aos funcionários, para aumentar mais o processo de doação. Então, me sinto agradecido por estar aqui e um abraço a todos. Nós que agradecemos. Só para ficar bem claro aqui, para não pensar que eu tenho medo em relação à doação, eu sou doador de medula, tá? Já é um começo, né? Já é o começo. Infelizmente, eu nunca fui chamada, né? Joelma? Joema Ferrer, Hospital Pronto Socorro, por gentileza. Bom dia a todos. Eu também estou aqui representando a enfermeira Tatiana, diretora do hospital. Eu viria só para acompanhá-la, mas ela não pôde vir. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como é que estão as nossas atividades no HPS. Bom, o HPS tem uma CIDOT muito bem estruturada. Eu sou enfermeira e trabalho diretamente no acolhimento, entrevista e todo o trabalho que é feito com as famílias dos potenciais doadores lá no HPS. E a nossa CIDOT ela trabalha muito internamente, é uma comissão intra-hospitalar, né? Nós estamos ligados à OPO da Santa Casa, né? Mas a gente faz todo o trabalho de doação, entrevista, nós fazemos lá dentro. A nossa CIDOT tem uma cultura já de doação e ela é muito bem estruturada, a gente faz todo o serviço lá dentro. Acolhe as famílias, entrevista as famílias e, em caso de aceitação, a gente faz também a captação de órgãos lá dentro do HPS. A gente tem o nosso público que a gente atende nos leva a ter muitos óbitos, né, nessa condição de morte encefálica, né? Então, porque a gente atende muito politrauma, então a gente tem muitos casos ao ano. E por isso se estruturou uma CIDOT lá dentro para a gente atender toda essa demanda. O que eu percebo? Eu trabalho em tempo integral com isso lá dentro. Esse ano, por exemplo, até agosto, nós tivemos 28 potenciais doadores. E desses 28, 14 aceitaram e 12 negaram. Né? Então, assim, a gente teve... O ano passado foi um pouco menos, mas a gente tem essa média de que parece que 50% da população não é doadora. Né? Então, eu acho que ali a gente tem dentro do HPS... Tem muitos potenciais doadores, a gente tem uma estrutura, a gente tem profissionais bem formados, bem capacitados para fazer, a gente faz a captação lá dentro, a gente faz num tempo muito rápido, perto de hospitais do interior, mas o que nos entrava ainda nesse processo é realmente a decisão das famílias. Né? E o que a grande maioria das famílias falam? Ele não era doador em vida. E quando a gente vai perguntar... em que momento ele falou, por que ele não era. Às vezes a pessoa falou, ele nunca foi no cartório assinar um papel. E, então assim, a gente tem que, eu acho que o principal ponto para a gente avançar é realmente as pessoas, a mídia fazer o seu papel, trazer boas informações de qualidade. Né? A gente viu que, nesse caso do Faustão, teve muita fake news, muita desinformação sendo, né, disseminada. Isso atrapalha muito as coisas que a gente vem há anos construindo para mudar na sociedade. Aí aparece um caso desses e se dissemina coisas absurdas sobre transplante. Então, a gente tem que trabalhar que a mídia traga isso, não só em setembro, o ano todo, e que as pessoas tenham muito claro como ser doador, o que fazer, conversar com as suas famílias. Me parece, assim, a opinião de quem está ali na linha de frente, entrevistando as famílias no dia a dia, e essa é a principal, as pessoas terem essa informação, a mídia nos ajudar muito nisso, porque a gente tem realmente muitos parceiros, como a Fernanda falou, a Via Vida, a E-Carta, né, eles estão nos ajudando, a gente tem várias parcerias, mas a gente viu nesse caso específico agora, né, que a mídia tem muito peso. Então, assim, a gente criar acho que, né, alguma forma de disseminar mais isso o ano todo é fundamental.
Tá? Obrigada, pessoal. Agradecemos, Joema. Representando a Vila Nova, o enfermeiro Fábio, por gentileza. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer em nome da associação o convite para participar do evento, né? Dizer que a associação hoje a gente também tem a CIDOT estruturada dentro da instituição, a gente faz reuniões mensais, né? Nós somos atrelados à OPO 2, que é a OPO da PUC, né? Que presta toda a assistência que a gente precisa, treinamentos e capacitações. Os membros da CIDOT do Vila Nova ano passado participaram dos treinamentos do Estado para a formação de coordenadores de CIDOT, né? E o grande foco do Vila Nova é em questão de doação de órgãos e tecidos na questão de córneas, né? Então, o perfil dos pacientes que internam conosco não é igual ao HPS, que é um perfil de paciente politraumatizado e que fecha diagnóstico para morte encefálica, mas importante, eu acho, trabalhar a questão que pacientes pós-óbito, né, em até 12 horas, a gente consegue fazer a captação de córneas. E a fila de córneas está muito grande no Rio Grande do Sul, né? Então, quando a gente fala em doação de órgãos, as pessoas pensam diretamente coração, pulmão, rim, mas as córneas é uma demanda muito importante e que tem uma demanda muito represada no Rio Grande do Sul. E o Vila Nova vem trabalhando forte nisso, né? Esse ano, junto com o Hospital de Clínicas, que é quem faz as nossas captações lá, nós fizemos 14 captações de córneas, né? Então, a gente fez um trabalho importante no início desse ano, né? Tudo se perdeu com a pandemia, então, na época da pandemia nada se fazia, então nós estamos num processo de readaptação. Então, reestruturamos a CIDOT, começamos com as reuniões, começamos com os treinamentos, as capacitações, e buscamos as instituições parceiras, no caso a OPO 2, que é a PUC, e o Hospital de Clínicas, que faz a nossa captação das córneas, e retomamos esse trabalho. E eu entendo realmente que a questão da mídia, de divulgar a importância disso é fundamental, né? É o maior veículo de divulgação a eles. Porque eu entendo e imagino que no ambiente hospitalar, tu fazer essa divulgação, o profissional que trabalha na instituição de saúde para salvar vidas, fazendo abordagem ali naquele momento do hospital para conscientizar, não é o melhor momento, não é o momento que gera um impacto mais positivo. Então, se a gente tiver instituições não vinculadas diretamente com as instituições de saúde e fora da instituição de saúde fazendo essa política de divulgação, as pessoas chegam já com uma informação. E isso iria facilitar o processo das instituições de saúde, que é fazer a abordagem no momento mais difícil, que é perder um ente querido, né? Então, eu entendo, assim, que essa questão da mídia e dessa questão extra-instituição de saúde no cotidiano seria muito importante. Fábio, vocês fazem a captação, mas quem faz o transplante é a PUC, é isso? Na questão de córneas, sim, tá? córnea. Isso que acontece com a Vila Nova. A gente faz a abordagem dos familiares, o familiar aceitando fazer a doação. Ele vai direto? Não, nós acionamos o Hospital de Clínicas, tá, para as córneas, e o Hospital de Clínicas vem até o serviço de óbito do Vila Nova e faz a captação no Vila Nova. Como ali é uma mesmo. captação pós-óbito, tá? Ela é feita no que a gente chama de morgue, que é a área destinada aos corpos, né? Então, a gente faz a abordagem da família, pega a assinatura dos termos de consentimento, tudo organizado e adequado, a gente aciona o Hospital de Clínicas e um profissional do banco de olhos, acho que é do Clínicas, né? Sai de lá, vem até o Vila Nova, faz a extração e leva para fazer o preparo e os testes no Hospital de Clínicas, né? E quando a gente tem alguma possível múltiplos órgãos, aí a gente aciona o OPO 2 da PUC e aí o pessoal nos dá todo o suporte para fazer os testes e fazer a condução do caso daí. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Então, Paulo Carvalho, representante do Hospital de Clínicas, por gentileza. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu represento aqui a professora Nadine Klaus, que é a diretora do hospital, e eu atuo como coordenador da CIDOT, né? Eu já estou atuando nessa área há mais ou menos uns 10 anos, mas eu sou originário do intensivismo pediátrico, né? Ainda trabalho um pouco, muito tempo, com UTI de crianças, e ali a gente começou a perceber a importância do transplante, né? E no caso da doação, né? Então, é um momento, assim, uma ação que transforma a vida de pessoas, de famílias, de uma forma, assim, excepcional, né? Motivo pelo qual eu comecei a me dedicar, então, nesses últimos anos, à questão da doação de órgãos. O Hospital de Clínicas, ele realiza todo tipo de transplante, mas na questão da captação, ele tem um pouquinho de limitações pelo tipo de paciente que interna no hospital, né? São
geralmente pacientes com uma idade um pouco mais avançada, pacientes com envolvimento já multissistêmico, multiorgânico. Então, muitas vezes, isso limita um pouco a captação, ainda que se consiga, né? Frequentemente, uma das causas de morte encefálica é o acidente vascular cerebral, né? Então, nesse caso, assim, é possível, é frequente a captação, mas, como falou a colega do Hospital Presidente, aliás, do pronto-socorro, eu vejo que o melhor doador de órgãos é o paciente que sofre enfim, um acidente, alguma coisa que vai ter uma questão muito súbita em paciente jovem, né, em indivíduo jovem. Então, isso proporciona uma captação melhor. Mas, de qualquer forma, isso não limita, de forma alguma, a que a gente faça o acesso às famílias nesse sentido da captação. Como todos já falaram, né, a mídia é, acho que o ponto fundamental aqui para melhorar essa questão, né? Se a mídia não estiver presente, não estiver agindo positivamente, a gente não vai evoluir. Nesses 10 anos em que eu trabalho com esse tipo de coisa, eu vejo que a mídia participa pouco, tá? E justamente participa mais nessas situações, ou do mês do doador, que é setembro, ou quando acontece um fato relacionado a uma figura pública, uma figura mais, né, significativa aí na mídia mesmo. Então, acho que é importante que a gente possa sensibilizar um pouco mais a mídia, que eles nos ajudem mais nesse sentido, tá? Eu ia até desafiar o coordenador da mesa, o Dr. Freitas, né? Qual é o medo dele em se posicionar como doador, né? Porque isso aí começa por aí. Eu tenho medo de alguma coisa, né? Eu acho que não tenho o que temer, porque depois que a gente morre, vai tudo para o buraco. Né? Então, acho que é importante que a gente, primeiro, acredite no sistema, e, felizmente, o sistema de distribuição de órgãos no Brasil, ele é um dos sistemas de maior credibilidade que existe por aí, né? Todos esses fatos ocorridos e ditos em relação à questão do Faustão realmente não tem nenhum sentido. Então, é importante que a gente aproveite esses momentos para desmistificar esse medo que as pessoas têm, né? De, eventualmente, ou não serem bem tratados para que possa fornecer órgãos, né? Ou que os órgãos sejam direcionados para pessoas com melhor condição social e por aí vai. Nada disso é verdadeiro, né? E a gente tem que desmistificar isso, porque se a gente tem instituição que hoje possa ter credibilidade nesse país, é o Sistema Nacional de Transplante, tá? Eu acho que é a entidade que tem maior credibilidade nesse país. E ela está embasada em critérios eminentemente científicos, né? E que vão determinar para quem vai aquele órgão. Então, é muito importante que a gente explore bem esse aspecto aí da questão doação-transplante, né? E a gente, com isso, vai ter, como disse o doutor, vai salvar muitas vidas, né? Um doador salva muitas vidas. E isso é muito importante, tá? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder ter me manifestado, e também fico à disposição para alguma outra questão, tá? Obrigado, doutor Manuel. Não sei se eu posso falar só mais uma coisa. Pode? Com Na verdade, certeza. eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer não é se eu sou doador, é se eu sou receptor. Se eu precisar de um órgão, eu vou querer receber? Ou, se o meu filho precisar de um órgão, se meu filho ficar com falta de ar, eu vou querer que ele receba um órgão? Aí a gente tem que ver se a gente é doador ou não. Entendi. O Fábio vai falar ali, ó. Pois não? Fábio, do Hospital Vila Nova. Uma coisa que eu fiquei pensando agora, sim, talvez seria o envolvimento de líderes religiosos, porque a gente vê muito essa recusa frente à questão religiosa, tá? E quem sou eu? Mas quando eu vou ler, pergunto assim, qual a tua religião e tal, eu, pelo menos, muitas vezes não achei nada que tirasse essa questão da doação.
né? Então, talvez, não sei, uma sugestão envolver líderes religiosos de todas as religiões e crenças, para que essas pessoas, no seu entendimento, se ela entende que não existe nada e a questão religiosa a gente sempre tem que respeitar, é claro, mas que o líder religioso se coloque na sua religião, na sua concepção religiosa, não existe restrição para isso. E isso acho que talvez iria derrubar vários paradigmas que a gente enfrenta na hora de fazer a entrevista com os familiares. Talvez seja mais uma sugestão. Nós okay. no Grupo Conceição, seu nome? Manuel. É Manuel, né? Manuel, Hospital Conceição. No Grupo Conceição, uns 8 anos atrás, eu acho, nós sempre fizemos uma vez por ano o encontro anual das CIDOTs. Nós paramos na 19, eu acho, porque depois da pandemia não fizemos mais. Mas acredito que uns 8 anos atrás, nós chamamos 8 religiões para falar sobre qual é a opinião da religião na doação de órgão. Todas elas são a favor, eram a favor. Inclusive chamamos as religiões que na época eram um pouco divulgadas, as religiões espírita, tipo um exemplo, chamamos o Centro Espírita do Rio Grande do Sul, um representante do Estado, da religião afro. Então, todas elas manifestaram, porque na entrevista, em geral, antes, né, nós fazíamos uma pergunta para a família, depois que ela aceitava a doação, se a religião dela influenciava na doação de órgãos ou não. E todas elas diziam que não, algumas sim. Né? Inclusive, tinha colegas nossos que eram de determinada religião que diziam que a religião delas não permitia. Então, diante da vinda do representante legal daquela religião, entendeu? Então, foi dito que elas não permitiam. Então, para nós, desmistificou um pouco essa fala, que às vezes, quando a família ela quer falar que a religião atrapalha ou não, a gente tem esse argumento dizendo que, olha, representante da religião diz que não é contra. Agora, isso aí não impede da senhora aceitar ou não, no caso, assim, né? O nosso sim na nossa doação de órgãos no Grupo Conceição chega em torno de 68% de sim das famílias. Que a nível no Brasil é 45, 50, né, Fernanda? A Fernanda é especialista, então eu tenho uma boa relação com ela. Então, a nossa aceitação no Conceição é muito boa, né? Dando sempre a possibilidade da família aceitar ou não. A gente não pede o órgão para a família, né? Então, diante disso, é que nem o senhor disse, né? A desmistificação da religião, às vezes, é muito importante. Até no veículo, né? Na imprensa, enfim, desmistificar isso aí. Tá bom? Obrigado, Manuel. Uma questão aqui. Foi pedido que a gente explicasse o que é CIDOT, porque é uma sigla, né? CIDOT quer dizer Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Tá? Então, todos os hospitais que têm programas de transplante, eles têm que obrigatoriamente ter uma CIDOT. Enquanto que aqueles hospitais que não têm programa de transplante, eles são atendidos pelas OPOS, são as organizações de procuras de órgãos, que são supra-instituições, né? São mantidas pelo Estado. Tá? Então, é a diferença que existe. Tá? Então, hospitais de maior porte, que fazem transplantes, etc., eles têm uma CIDOT interna, certo? Que faz essa captação. Obrigado. A doutora Isadora, representando o procurador do município, gostaria de fazer uma fala do tema? Só vai liberar dinheiro lá para fazer mais, para ampliar as doações. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa discussão tão rica sobre um tema tão importante que está na ordem do dia, que é objeto de tanta desinformação. Como todo mundo falou, esse caso recente do Faustão, eu acompanho
as desinformações e é uma coisa absurda. Então, é algo que a gente precisa avançar bastante. Eu sou doadora de órgãos desde que eu me lembro. Acho que até antes de eu completar a maioridade, eu já falava com a minha família sobre isso. E é muito importante não só a gente ser doador, como comunicar a nossa família, porque não precisa, né, até onde eu sei, não precisa ter nada assinando, é só a família saber que a gente quer ser. E, então, é isso, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Obrigado, doutora Isadora. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de passar para os colegas aqui. Gostaria de fazer uma pergunta, talvez, para a doutora Fernanda. Umas dúvidas minhas aqui, até para esclarecer, né? O doador, o familiar, ele entrou em óbito. O familiar pode decidir por ele, para ele doar? Isso é uma pergunta, tá? Uma pessoa que morreu de infarto, pode aproveitar o coração dela? Um coração cansado, eu acredito que tem que fazer uma análise de se o membro está bom ou não, enfim, né? Coração de 80 anos, 90 anos, enfim. E eu acho que dentro do que eu ouvi aqui, eu acho que temos que trabalhar, até uma pergunta, até o que o município pode ajudar no Sindote, que se diz? Sindote. O que o município pode ajudar para fomentar, enfim, aí, auxiliar? E eu acho que dentro do que nós ouvimos aqui, eu acho que dentro dessa matéria aqui que saiu, até acho que foi a doutora Fernanda que falou sobre os cartórios, né? Então, gaúchos podem registrar gratuitamente em cartório o desejo de doar órgãos. Foi feito aqui, então, a partir do dia 31 de março, qualquer pessoa pode se dirigir a um tabelionato de notas do Rio Grande do Sul e registrar gratuitamente que é doador de órgãos. Então, quem sabe, todo doador é obrigatório a registrar para não ter dúvida nenhuma, para não ter até constrangimento em abordar um familiar, enfim, é uma pergunta que eu faço. Doutora Fernanda Bonot. Bom, a autorização no Brasil hoje é exclusiva das famílias. Tá? Então, existe um decreto-lei dizendo que quem pode autorizar a doação de órgãos são os familiares de primeiro e de segundo grau. Então, isso, se passou disso, se é terceiro, nós temos que ir para juiz, temos que fazer uma autorização judicial. A questão dos cartórios veio nos mexer um pouco nisso, né? Porque hoje eu posso me registrar em cartório, eu me registrei em cartório semana passada, e eu tenho a minha vontade definida, eu sou doadora. Mas se na hora da entrevista a minha família disser que não, a gente vai ter que ir para juiz. Porque existe uma dúvida, isso eu já discuti com vários juristas, em relação ao poder legal de eu estar registrado, já que eu tenho um decreto-lei dizendo que é obrigatória a consulta da família. Então, hoje, é importante a opinião da família, né? Agora, o que acontece na prática? Assim, mesmo aqueles doadores que têm na carteira de identidade antiga registrado como doador de órgãos, a família respeita. Porque a família entende que se ele colocou aquilo é porque era a vontade dele. Então, é muito difícil que alguém tenha se registrado como doador e a família vá contra a sua vontade. E essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem na entrevista, porque a família não sabe o que a pessoa pensava e aí a família fica em dúvida e a família acaba negando. Então, é muito importante esse registro no cartório. O problema é a gente conseguir fazer isso em número suficiente, a gente estimular isso, talvez seja uma coisa legal para fazer aqui, de estimular os colegas da casa, as pessoas a irem nos cartórios, os familiares, para a gente conseguir, porque demanda uma energia. Eu vou sair da minha casa, vou ir no cartório, mesmo que seja gratuito, né? Então, acho que isso é legal se a gente conseguir estimular as pessoas a fazerem. E aí isso vai para um sistema, nós temos acesso a esse sistema depois da morte do paciente, a gente não acessa o sistema antes, e aí depois da morte a gente vê se o nome desse potencial doador estava nessa lista de doadores ou não. Se ele estava na lista, quando a gente vai entrevistar a família, a gente já tem essa informação, olha, ele se registrou em cartório como doador de órgãos. E isso já é metade da entrevista. Já foi assim, já tira o peso daquela família de ter que decidir pelo outro, né? Não sei se eu respondi. Tá tramitando, acho que a nível de Senado, uma legislação em que a própria pessoa possa
ter autonomia para definir em vida se é doador ou não, depois da morte. Mas ainda não foi aprovado. Quando isso for aprovado, acaba essa questão entre quem é mais importante, a família ou a própria pessoa na sua definição. Hoje é a família. Nós não aceitaríamos uma doação sem que a família tivesse assinado em função dessa legislação. Outra questão em relação aos órgãos, né? É possível, sim, a gente usar um órgão limítrofe, que a gente chama, por exemplo, um coração doente. Depende muito para quem vai esse órgão, né? Por exemplo, um rim de 70 anos, eu posso usar num receptor de 80 anos. E com isso, esse receptor de 80 anos vai sair da diálise, vai poder viajar. E esse rim vai durar 10 anos, que para ele é suficiente. Eu não usaria um rim de 70 anos numa criança de 10 anos. Então, tem uma série de critérios que a gente usa para avaliar, que são técnicas das equipes. Então, talvez eu não consiga usar o coração de alguém que infartou, mas eu posso usar o fígado, eu posso usar o rim, eu posso usar outros órgãos, né? Os órgãos torácicos, via de regra, são mais difíceis de conseguir em função dessa... tem que ser pacientes mais jovens para ter um coração bom, então é mais raro. Nossos doadores estão muito mais idosos hoje, graças a Deus, né? A gente não quer que os jovens morram, mas com isso os doadores são piores. E aí a gente tem utilizado mais doadores limítrofes e às vezes a gente não consegue usar todos os órgãos desse doador. Mas se eu conseguir usar um rim e esse rim tirar alguém de diálise, melhorar a qualidade de vida, ou às vezes até salvar a vida de alguém que não consegue mais fazer a diálise, ou que vai morrer se não receber esse coração. Faustão, vai morrer se não receber esse coração agora. Então, bom, vamos usar um coração que talvez não seja tão bom, não seja maravilhoso, mas que vai salvar a vida dele. Esses são os critérios que a gente usa. E quanto a o que o município poderia fazer? Nós temos uma dificuldade muito grande, que é de que as equipes internas dos hospitais sejam remuneradas para isso. Esse nosso trabalho de CIDOT é um trabalho muito árduo. É um trabalho em que a gente está lidando com morte todos os dias, entrevista familiar, não é fácil. E a maioria dos hospitais que a gente lida colocam isso como uma função a mais. Então, tu é o enfermeiro da UTI e a tua função a mais é atuar na doação de órgãos, na captação de córneas. E isso não pode ser assim, isso tem que ser profissionalizado. Isso que foi feito na Espanha, o que a gente já tem no HPS, o que a gente tem na Santa Casa, no Clínicas, né? Mas são hospitais grandes. Então, o que a gente precisaria? Que cada hospital tivesse uma equipe interna remunerada para isso. A função deles é atuar na doação de órgãos, é fazer treinamento interno, é entrevistar as famílias. Um super-homem. E aguentar o rojão. Hoje a gente aguenta o rojão, às vezes, no amor. Assim, tem várias equipes que ficam fora, além do seu horário, sem ter nenhuma hora extra por isso, né? E é óbvio que isso não tem como funcionar, porque essas pessoas, daqui a um pouco, elas desistem, elas entram em burnout, elas ficam cansadas e elas não têm um estímulo para continuar aquele trabalho, né? Então, eu acho que urge que os hospitais tenham equipes remuneradas e que isso, não sei se tem como fazer lei em relação a isso, mas já existem leis, na verdade, em relação a isso, mas que não falam em remuneração especificamente, né? Os hospitais são obrigados a ter CIDOT, mas essas CIDOTs, na maioria das vezes, não são remuneradas. Muito obrigado, foi bem esclarecedor. Tirou a minha dúvida em relação ao coração cansado. É igual o motor, né? Mais tem motivo uma para ele não ser doador. Não. De repente serve para mais de 10 anos, tá bom. Vereador Oliboni, por gentileza. Também tenho uma pergunta, quem sabe ela abonou, né? Fernanda? Como eu posso saber quem é compatível? Eu, por exemplo, sou um doador, eu não sei qual é os critérios, é o sangue, o que é que possa dar a compatibilidade à vereadora Lourdes, talvez, né, que seja um receptor. Eu estou fazendo assim uma comparação aqui, porque a gente tem essa confiabilidade de colocar aqui, né? Não? Então, é nesse sentido, porque a grande pergunta é a seguinte, quem é compatível? O cara, sei lá, de São Paulo, o doador é do Rio Grande do Sul. Quais são os critérios da ser compatível? Isso depende muito do órgão, né? Os órgãos não vitais, como o rim, por exemplo, eu posso ter um critério mais estrito de compatibilidade, que a gente usa o sistema HLA. Então, por quê? Porque a pessoa está sobrevivendo na diálise. Então, ele pode esperar um pouco mais, então a gente tem um critério maior
de tipagem sanguínea e HLA. Os demais órgãos, o transplante salva vidas. Então, a gente não pode ser tão restritivo na compatibilidade. Normalmente é tipo sanguíneo, mas nem sempre precisa ser o mesmo tipo sanguíneo, né? Depende. E aí tem outras questões que a gente avalia. Por exemplo, a gravidade do paciente. Então, acaba ficando no início da fila aquele paciente que é mais grave. Então, qual dos tipo B vai receber o fígado? Aquele que é mais grave vai receber antes do que é menos grave. Ou aquele que está priorizado, que ele vai morrer se ele não receber esse órgão. Tem doenças do fígado, por exemplo, se não receber o órgão em 48 horas, ele vai morrer. E aí a gente vai ter que, ele vai ser priorizado, como foi o caso do Faustão. Tipagem sanguínea é geral para todos, mas não necessariamente o mesmo tipo, ele tem que ser compatível. Isso é para todos. Mas o HLA, que é outro tipo, é só para o rim, e alguns casos de outros transplantes dá para se usar o HLA, mas normalmente não se liga para o HLA para outros órgãos, né? Então, a gente vai avaliando outras coisas, por exemplo, o tamanho, né? Isso foi uma coisa importante para o Faustão. Se tu tem um doador muito grande, esse órgão não pode ser utilizado, o coração não pode ser utilizado num doador pequeno, porque ele vai comprimir o pulmão, ele não vai funcionar direito. Então, o critério tamanho, peso, ele é utilizado para os órgãos torácicos, para o coração e para o pulmão, mas nem tanto para o rim. Então, cada órgão tem os seus critérios próprios, né, dependendo do tipo de transplante que vai ser realizado. Não sei se eu respondi. Muito bem. Então, para esclarecer um outro aspecto aí que a doutora Fernanda não comentou, que é a questão geográfica, né, Paulo? Paulo, desculpa. É a questão geográfica, né? Então, por exemplo, todos os órgãos têm tempos de isquemia fria, como a gente chama, variáveis. É o tempo que aquele órgão aguenta fora do corpo, mantendo dentro do gelo, da preservação toda, mas ele tem um limite de duração, né? Por exemplo, coração e pulmão são órgãos muito críticos que sobrevivem fora do corpo 4 horas, no máximo, 6 horas, talvez, o pulmão, né? Então, às vezes, a questão geográfica do receptor, ele está muito longe do hospital que vai fazer o transplante. Ele poderia até ser o primeiro na lista, mas o tempo que vai demorar para ele chegar até a instituição ultrapassa esse período aí. Então, tem que ver a questão geográfica. Por isso que muitos receptores que estão numa condição mais grave, eles já procuram estar próximo do centro transplantador, né? O pessoal vem morar na capital, por exemplo, por conta disso, tá? O rim já é mais tolerável, ele aguenta aí 24 horas até, eventualmente, né? E aí dá para trazer a pessoa que vai receber aquele rim e tal. Então, é um outro critério que se usa também na questão da distribuição dos órgãos. Doutor Paulo. Vereadora Cláudia Araújo. Bem, no início da minha fala eu não parabenizei a vereadora Lourdes, queria fazer isso porque o tema é muito importante. Queria falar sobre a Via Vida também, que eu acompanho o trabalho da Via Vida e acho que é extremamente importante, além de tudo que a gente está falando aqui, porque eles dão o suporte pré e pós-operatório. Então, hoje é uma das poucas casas de acolhimento que recebe pessoas do Brasil inteiro e que a gente precisa fomentar para ampliar, né? Eu apresentei a Lúcia lá para a primeira-dama para a gente conseguir, se conseguiu a casa, está em andamento a construção da casa da Via Vida ali na Taquara. Eu fiz uma destinação na época de 180 mil para colaborar através de emenda impositiva com a construção, mas a gente sabe que isso vai muito além. E a gente precisa de muito mais recurso e agora a gente começa a disponibilizar também as emendas, então fica aqui uma dica para quem quiser ajudar que a gente possa não só falar, mas que a gente possa realmente fazer a coisa acontecer. A Via Vida é muito importante para toda essa nossa fala que a gente está aqui hoje, né? Eu queria mencionar, com relação à doação, eu faço parte do PSD, e quando eu entrei no PSD, o único vereador aqui era o vereador Tarcísio Flecha Negra. A esposa dele faleceu 9 meses depois e ela doou tudo que ela podia doar, inclusive os cabelos. Eu fui no enterro e ela tinha flores, lírios na cabeça, lindos,
porque ela doou pele, doou cabelo, doou córneas, doou... Então, isso é um exemplo, é muito bacana e acho que é importante a gente deixar registrado aqui. E eu queria deixar uma indicação, não sei se a vereadora Lourdes já tem algum encaminhamento, mas fica como sugestão, vereadora Lourdes, que a gente faça um indicativo, enquanto Comissão de Saúde, para o Executivo, que a gente possa fomentar as campanhas de doação de órgãos, não só no mês de setembro, mas impulsionar ainda mais no mês de setembro, através da Prefeitura, e que a gente pudesse, eu faço parte hoje da mesa diretora dos 250 anos da Câmara, que a gente possa fazer um indicativo também para a mesa, enquanto comissão, para trazer um cartório na Câmara, para fazer um dia que a gente possa trazer o cartório e que aí a gente possa fomentar que os funcionários, servidores e familiares que queiram vir neste dia e queiram se cadastrar possam fazer isso nos 250 anos da Câmara. Vereadores, de preferência, presidente da Comissão de Saúde, seria bem-vindo, o primeiro, número 1 da lista. Mas, enfim, é isso. Parabéns aí a todos e vamos seguir nessa luta, porque ela é árdua e longa. Nessa indicação, vereador, podemos acrescentar a Câmara fomentar. Sim. Até mensalmente. Até para... Na comunicação da Câmara. Puxar as leis aí. Vereadora Lourdes. Bem, eu me sinto, assim, muito bem informada, não imaginava todo esse fluxo que nós sempre tínhamos dúvida. Como acontece? A pessoa vem a óbito, como é que é feito essa doação de órgãos? O sistema que foi colocado em dúvida, né, em todas as redes sociais, foi uma coisa até espantosa, né, para quem lia o que estava escrito. Então, essas organizações, comissões que vocês têm, isso vem tirar dúvidas e acredito que a comissão tem esse poder também de multiplicação de informação, vai aproximar muitos o conhecimento, as pessoas, né, sobre esse tema, que é o mês da conscientização. Então, algumas pessoas não compareceram dos nossos convites, mas nós podemos fazer novas audiências, novas reuniões sobre esse tema, e como encaminhamento, tem a lei aqui de 2001, não é? 2002, do vereador Oliboni, poderemos ativá-la para fazer esse trabalho de conscientização em eventos. O evento não precisa ser também somente aqui dentro, pode ser na cidade, em pontos, né, que possa trazer mais visibilidade. E também nessa campanha, eu acho que temos que dar segurança para as pessoas que estão com receio, né, vereador? E explicando como funciona, a explicação que veio do tempo da doação de órgãos, o tipo de pessoa, tudo isso é muito importante para que não tenhamos dúvidas, né, de quem passou, quem fez o transplante, quem estava na fila, que não foi contemplado. E isso a gente tem que, cada vez mais, trazer à população, porque é um trabalho muito sério, é um trabalho que salva vidas. E quem é doador, como a vereadora Cláudia falou, da esposa do Tarcísio, quantas vidas foram contempladas, né? E também destacar que a Via Vida, que na época daquele caso que houve muitos queimados no HPS, a Via Vida ainda fazia transplante de peles, né? Quando a gente visitou vocês, né? Vocês faziam armazenamento de peles, tinham um convênio, alguma coisa nesse sentido. Lá na primeira presidente ainda, há mais tempo. Não, acredito que transplante não, né? A gente trabalha muito com a divulgação e aí com a então. hospedagem. Com a hospedagem de pessoas que precisam, né? Mas é muito importante essa etapa, porque na hora que se precisa, né, como tem esse questionamento, balança a gente. Ó, você receberia, isso é bom para uma campanha também, né? E cumprimentar a todos, agradecer hoje, num dia de tanta chuva, vocês estarem aqui. E realmente nós saímos enriquecidos com informação e do encaminhamento, eu acho que sai novas reuniões aqui na Câmara e também a lei do Oliboni para que se coloque em prática. Eu não poderia
deixar de agradecer o poder público. Acho que as vereadoras que estão aqui, o pessoal, enfim, mas o poder público em geral. A Via Vida não é mantida por órgãos públicos, sim por pessoas físicas, voluntárias, e por empresas que apoiam. Então, isso que a vereadora Cláudia trouxe, do recurso de emendas, é muito importante para nós. Nós hoje estamos atendendo, em média, 20 pessoas dia na casa de hospedagem. Sempre tem uma demanda reprimida, pessoas solicitando, a gente não tem como receber, porque nós só trabalhamos com transplantados pré e pós. E na Casa Nova, que a gente acredita que início do semestre que vem vai estar pronta, a nossa capacidade vai dobrar. Então, acho que esse trabalho de apoio para as famílias estarem perto dos hospitais também é bem importante, né? E as famílias que chegam para nós não são famílias com condições. Então, acho que fica aí o nosso agradecimento para o poder público em geral. Né? Obrigado, Ana. Vereador Liboni? Também queria reforçar aqui como encaminhamento, nobre presidente, que a gente encaminhe essas sugestões também para o Poder Público Municipal e Estadual. Pela relação que eu vi aqui, não esteve presente a Secretaria Estadual de Saúde nem a Secretaria Municipal, embora nós temos aqui o HPS e o HPV, mas a Secretaria podia se pronunciar aqui, dizer da importância desta, não só do dia alusivo, do mês alusivo, como da semana e tal, e, com certeza, nós também temos aqui uma certa obrigação de chamar para casa esta sessão solene, né, que ora o projeto de lei, inclusive, diz, dando destaque a um trabalho que nem o Viva a Vida acaba de trazer aqui, uma entidade autônoma, né, não é pública, mas por doação, por emenda, ou enfim, ela hoje faz um trabalho excepcional, de extrema importância para nós, cidadãos e cidadãs, como tantas outras entidades possivelmente estão aqui, não só a rede hospitalar. Então, nesse sentido, acho que é importante que o que nós ouvimos, né, presidente, e o que a gente pode direcionar com aquilo que já existe, mas nada impeça que a gente amplie a divulgação não só no mês de setembro, mas também o ano todo. Muito obrigado. Infelizmente, a Secretaria da Saúde está aqui na lista, foi convidada, mas não está conosco. Mas nós vamos enviar com certeza. Alguém da mesa gostaria de fazer uma fala final? Gostaria, enfermeiro Fábio Villanova. Eu gostaria de dar os parabéns pela iniciativa, né, de promover esse encontro para a gente debater o assunto e reiterar o que a colega falou com relação à necessidade de recurso específico para CIDOTs, né, porque, pegando a HVN como exemplo, mas conversando com colegas de outras CIDOTs, eu realmente tenho um acúmulo de função, que é a pessoa que ela é o coordenador da UTI e coordena a CIDOT, o enfermeiro assistencial de uma unidade que larga a sua assistência para abordar a família e conduzir toda a situação. Falta de recurso financeiro para que a gente possa encaminhar esses profissionais para fazer um treinamento e uma capacitação fora, né? Então, acho que essa questão de ter uma remuneração específica para CIDOTs vai qualificar e melhorar consideravelmente essa ação dentro das instituições de saúde. Então, a colega fez uma colocação incrível e muito pertinente, que é tentar construir uma política onde exista um recurso, que esse recurso seja fiscalizado pela produção da CIDOT, que a gente apresente dados, mas que tenha um recurso destinado para CIDOTs das instituições de saúde. Isso qualifica muito o serviço. Então, eu queria reiterar o apontamento da colega, que ele foi espetacular, foi muito pertinente. O que nós vamos fazer com o encaminhamento aqui? Nós vamos fazer um levantamento do que existe, doutora Fernanda e Fábio, do que existe em relação a isso, de leis e tal, o que nós podemos contribuir, o que existe federal, estadual e municipal, o que nós podemos contribuir e fomentar isso aí. Tá? Esse é um encaminhamento nosso que está, Luiz? Encaminhamento nosso. Tá ok? Importante que a Fernanda falou de que está linkado o trabalho deles na Santa Casa com o Ministério da Saúde. Como funciona isso? Tem recurso? É importante explicar isso, porque nós aqui temos a prerrogativa de emendar na lei orçamentária que vem agora, em novembro, mas tem que ter consonância com o Poder Público Municipal. O que o está trazendo aqui pelo Villanova é colocar recursos no CIDOT, sobre isto, dar visibilidade, estrutura, apoio. Como é que funcionaria isso?
quem recebe recursos do Ministério do Estado são as OPOS, as Organizações de Procura de Órgãos, que são entidades regionais. Então, nós estamos remunerados e nós temos dedicação exclusiva a esse trabalho. As CIDOTs, elas, por exemplo, eu tenho 26 hospitais. Dos 26 hospitais que eu tenho, 3 têm CIDOTs remuneradas. Os demais têm pessoas que são nossos parceiros, que estão ali no hospital e que dão um pouco a mais do seu suor para conseguir atuar como CIDOT. Mas eles não ficam 24 horas à disposição, eles não têm como sair para um treinamento, porque eles estão na UTI também. Então, esses hospitais, e aí é no estado inteiro, o Estado está, através do projeto Assistir, tentando direcionar um valor para a doação de órgãos para esses hospitais. Mas muitos hospitais não vão receber esse valor, por exemplo, os hospitais municipais, né, acredito, ou os hospitais federais. Então, tem que ver o que vai sair nessa portaria do Assistir, quais hospitais receberão essa verba para ter CIDOT, mas eu acho que o mais importante é esses que existem hoje, por exemplo, o HPS, nós temos vários momentos de dificuldade de remunerar esses profissionais que trabalham muito em relação a isso. Né? Como que vai ser remunerado, onde vem esse dinheiro? Né? Então, acho que a gente precisa reforçar que sim, é um trabalho profissional, não é um bico. Né? A CIDOT ela tem que estar treinada, capacitada e funcionando a pleno para quando tiver o caso, ela está lá disponível. Ela tem que trabalhar nisso. Né? Então, a gente tem que ver, está para ser publicada essa portaria do Assistir aí, dizendo quais os hospitais que vão receber essa verba pelo Estado, né? E a gente vê o que vai acontecer dentro do município, quais que poderia se ajudar, enfim. Tá. Sim, pois não. Luiz, vamos canalizar a doutora Fernanda para pegar informações. Ela vai estar nos orientando aí, o que a gente pode fazer, tá? É a Joema do HPS. Não, só para deixar claro, porque ali nós somos um dos poucos, como a Fernanda falou, que recebe remuneração. Só para deixar claro como é que funciona lá. Então, eu trabalho o meu tempo lá, eu sou concursada, né? Então, o meu tempo, as minhas 40 horas semanais são dedicadas exclusivamente a isso. Só que a CIDOT não trabalha só 40 horas semanais, tem que trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, a gente tem outros mais 7 enfermeiros que trabalham nas UTIs e na emergência dentro do HPS e que no seu contraturno estão de sobreaviso, nesses horários que eu não estou lá, fim de semana, noite, madrugada, qualquer dia do ano todo. E esses profissionais recebem uma remuneração que a prefeitura paga como hora extra. Né? Então, se o profissional ficou lá, trabalhou a noite toda no seu plantão na UTI, no outro dia ele está de sobreaviso, 12 horas. Então, ele recebe um percentual daquilo para estar de sobreaviso como hora extra. Então, hoje a gente faz isso desta forma, que ela não é institucionalizada, isso não tem uma lei que diga, mas foi um arranjo que a gente fez interno e junto com a secretaria para ter uma remuneração para esses profissionais. Foi o jeito que a gente arrumou de fazer isso. São poucos funcionários e cobre com hora extra, é isso. Muito bem. Doutor... uma pequena complementação à doutora Fernanda, né? Todo e qualquer credenciamento em relação ao governo do Estado, ao projeto Assistir, tem que se solicitar o credenciamento, doutora, né? Então, se o hospital tiver CIDOT e for habilitado, certamente, no momento que ele enviar o credenciamento para a Secretaria de Saúde do Estado, vai ter uma análise, né? E, posteriormente, se for ao período, realmente ele vai receber essa verba, mas precisa ser solicitado pelo hospital se realmente vai poder ser credenciado. Todo o projeto Assistir funciona como um todo, nesses moldes. Seria isso. O hospital tem que se credenciar. Exato. Hoje são poucos. Eu acho que, como não tem verba para todos, eles vão priorizar os que têm mais morte encefálica. Tem mais porte, exatamente. Então, provavelmente, o HPV acho que não deve receber. Provavelmente o HPS sim, HPS, né? Perfeito. o HPS eu acho que sim. Acho que o Conceição. Muito bem. No Hospital Conceição também, nós trabalhamos assim, eu sou exclusivo da CIDOT. Eu sou graduado em Biologia, tá? Porque eu vi que tem enfermeiro, médico. Manuel do GHC. Do GHC. Eu sou graduado em Biologia, tá? A nossa comissão é a comissão do GHC, do hospital. Nós temos, eu sou exclusivo da comissão, tem 2 enfermeiros que trabalham na comissão, às 12 horas.
fora essas 12 horas, à noite e fim de semana, nós temos também uma escala de sobreaviso. Então, a comissão funciona 24 horas. Então, naquele sobreaviso, quando o funcionário é chamado, ele recebe como hora extra. E quando ele não é chamado, ele recebe aquele percentual por estar de sobreaviso, porque ele tem, pela lei, tem até 1 hora, se não me engano, para chegar quando é chamado. Tem uma escala que é colocada nos setores, nos andares, e principalmente nos setores críticos, UTI e emergência. Quando fora daquele horário, eles vêm ali, que é um plantonista, ligam para o celular, plantonista diz hospital. Então, é um pouco melhor, né, Fernanda, que nem esses hospitais que não têm uma comissão ativa, né, onde vocês dão um suporte, né, e às vezes o funcionário tem que sair do local de trabalho, às vezes está fazendo 2 funções simultâneas, nós já passamos por isso. Tá bom. Só para dar esse adendo aí. Muito obrigado, Manuel. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que foi muito enriquecedor, estamos saindo aqui mais esclarecidos hoje com o tema, né? E vamos continuar esse debate aí, tá bom? Obrigado pela presença de todos, tenham um ótimo dia a todos. Obrigado.